A lei municipal, ela vai existir por quê? Ah, Alex, mas não tem já a Constituição? Já não tem a Constituição do Estado? Tem, mas é o seguinte, cada lugar vai ter uma especificidade administrativa. Vamos lá. Não. O que aconteceu foi o seguinte, né? A turma anterior, a gente fez progressivamente, né? A gente fez de maneira linear. Aí, como veio essa nova turma, eu até falei com o Railson, fala com o pessoal que não tem problema começar a acompanhar a partir de agora, não. Porque como não é linear, né, pode ser setorizado, não faz muita diferença. Eu acho que tá. Já tá transmitindo essa bodega? Vou ter que falar de novo não, né? Valeu. Como não é linear, pode ser setorizado. E as aulas, né, até a parte de educação, eu não sei como é que vai ser o esquema, porque eu realmente, gente, eu não sei mesmo. Essa parte de tecnologia eu prefiro até me eximir, que senão eu não vou dar aula bem, né? Eu vou ficar preocupado com uma coisa que tem que ter gente preocupada com isso, né? Então, para a gente dividir as tarefas, para cada um fazer o que tem que fazer. Mas assim, eu acho que vai ficar disponível e acho que a gente concluindo essa etapa, o curso volta para o começo de novo. Tudo bom? Sim. Não. Então, isso. É bom que eu faça, como tem aluno novo, é bom que a gente faz alguns esclarecimentos nesse sentido. Algumas provas, né? Algumas categorias. Vamos lá, a gente tem fundamental, médio e superior, né? No fundamental e médio, a tendência é que sejam questões gerais sobre administração pública. Poucas questões, talvez no máximo mais 8. Que aí vem, por exemplo, separação dos poderes, né? O que é judiciário, o que é executivo, função de prefeito, função de vereador, porque são questões mais gerais da administração, né? De como funciona. A pessoa ela quer ser servidora pública, o mínimo que ela tem que entender é como funciona basicamente a instituição pública. Conforme o nível vai se elevando, digamos assim, né? Sem, obviamente, menosprezar nenhum tipo de escolha, o que acaba acontecendo? Acaba se exigindo mais daquela profissão que a pessoa quer se tornar servidora. Então, por exemplo, vai chegar a parte da saúde. A parte da saúde, na lei orgânica, ela é consonante com a lei geral do SUS. Então, assim, o aluno ele pode tanto ler, aliás, deve, desculpa a sinceridade, tanto a lei geral do SUS quanto a lei orgânica, porque aí pega algum tipo de especificidade da cidade, né? Porque olha só, gente, bom, só para fazer essa explanação aqui mais rápida, o que vem a ser uma lei orgânica municipal, né? Eu não trouxe o pilô, mas imagine da seguinte maneira, aqui nós temos um triângulo, tá? Aqui nós temos um triângulo, e isso aqui representa o marco legal brasileiro, onde lá no topo a gente tem a Constituição, na meiuca a gente tem as constituições estaduais e na base a gente tem as legislações municipais, além de uma série de tantas outras leis, né? A lei municipal, ela vai existir por quê? Ah, Alex, mas não tem já a Constituição? Já não tem a Constituição do Estado? Tem, mas é o seguinte, cada lugar vai ter uma especificidade administrativa, né? Então você tem litoral, zona árido, semiárido, serrano, né? Municípios grandes, pequenos, cada um tendo uma característica diferente. Então é dado ao município legislar sobre aquilo que a União não coloca de maneira não questionável, ou seja, a lei orgânica ela não pode ir contra a lei do Estado e muito menos contra a Constituição. Ela deve complementar essas outras legislações, né? Então, por exemplo, a gente vai ter lei orgânica pequena, 80, 90 artigos. Por quê? Vai falar para procurar sobre tal seção na Constituição ou na lei estadual ou alguma lei específica que exista, né? Então, por exemplo, a nossa lei ela é inchada dessa maneira e é por isso que assusta quando a pessoa, né, quando a gente abriu o curso. Nossa, mas você vai falar dos 700 artigos? Nem se eu quisesse, daria tempo, né? Então, o que a gente faz? A gente vai compilando, a gente vai pegando as partes que a gente julgou mais apropriada, tanto de maneira geral quanto de maneira específica. Por exemplo,
O nosso último tópico antes de virar para o Repaz e para a educação foi sobre a organização do espaço, né? Onde nós falamos, por exemplo, do plano diretor. Então, qualquer pessoa aqui que queira fazer o concurso para, boa noite, né, para algo do tipo meio ambiente, né, ou até mesmo dentro do magistério, professor de geografia, pode cair alguma coisa nesse sentido. Eu estou aqui com uma questão aqui da Luciana, depois eu vou tirar. Tem questões que eu posso tirar ao vivo, tem questões que depois eu vou pedir para que vocês me enviem privadamente, tá, gente? Só para não travar, porque como a gente vai ter uma aula só por dia, uma hoje, uma amanhã e outra na quarta, né? Se eu pego uma aula para tirar muita dúvida nesse momento, anota, não deixa de anotar não e me tira depois. Só para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente estava falando sobre plano diretor. O plano diretor de Nova Friburgo é diferente do de Bom Jardim. Por quê? Porque são duas cidades diferentes. Mas peraí, existe o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é o quê? É uma lei superior, é uma lei federal para a gestão do espaço geográfico de todos os municípios. Só que vai ter coisa que essa lei geral ela não vai ser tão específica por conta da característica daquele lugar. Por exemplo, em 2011 nós tivemos uma tragédia climática, não tivemos? Nós não temos um regime de chuva peculiar por conta das matas, por conta de uma série de fatores. Então, isso precisa ser levado em consideração na lei. Então é por isso que teremos a lei orgânica para complementar, para suplementar todo o universo de leis que nós temos no Brasil, né? Então, por exemplo, para quem está chegando agora no curso, e até mesmo para quem estava antes, mas para quem estava antes, assim, já pegou bastante coisa, né? Vocês podem sim setorizar alguns aspectos da lei orgânica e se dedicar àquilo, né? Podem sim. Parte de educação. Isso. Muito pouco provável. Muito pouco provável mesmo. Assim, tá? Foi isso que eu falei. A parte inicial, ela, pelo fato dela ser introdutória à administração pública, ela abarca um número maior de cargos. Entendeu? Administração indireta, o que é sociedade de economia mista, empresa pública. Esse tipo de coisa pode vir a cair em outras provas. Então, é bom que se estude ali. Competência de município, competência do Poder Legislativo, do Executivo, tranquilo. Agora a gente chega numa parte mais específica mesmo, né? Essa da parte de ocupação geográfica do espaço, ela pode ser uma coisa focada para algum grupo. Meio ambiente, por exemplo, né? Agora, educação, magistério, é óbvio. Né? Aí depois a gente vai falar sobre o SUS, né? A gente vai fazer a gravação de aulas ali no estúdio, ela vai ficar disponível depois, para além da aula que está sendo gravada agora, a gente vai fazer gravação editada, né? Com elaboração de questão. Então aí a parte da educação, da saúde, né? E por aí vai. Tributário também, a gente vai pegar uma parte tributária também, sim, tá? Diferença de tributo, taxa, imposto, sem, obviamente, aprofundar demais. A gente vai aprofundar só no que for na lei. Não é um curso de direito tributário para o município, não. É só o que a lei orgânica oferece enquanto legislação. Certo? Qualquer outro tipo de dúvida pode me mandar também. O que aconteceu com a colega aqui geralmente não acontece, tá, gente? É porque realmente a gente está no recesso escolar, aí a quinta-feira eu falei, ó, quero esquecer até que eu sou alfabetizado. Né? Quis esquecer da minha vida, né? Só que aí podem mandar, tá? Acho que no geral eu respondo e se precisar de documento extra eu também ofereço, né? Então vamos lá, artigo 264 a gente já chegou a falar sobre ele, não falamos sobre? Ou paramos exatamente aqui? Porque algumas coisinhas eu irei pular. Aí, cacete. Só um minuto, por gentileza. Sim. Então vamos lá. Não, acho que a gente parou exatamente no 264, né? Isso aí. Beleza. Então olha só, para quem vai fazer a prova do magistério, a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Pelo fato da lei orgânica, ela tem que ter consonância com a LDB, né? Com a Lei de Diretrizes e Bases, ou LDBEM, que às vezes também sai assim, Base da Educação Nacional. Tem alguns fatores que são mais genéricos sobre a educação.
E alguns são mais específicos, principalmente naqueles que se referem a uma burocracia, né? Em que sentido está querendo dizer isso, Alex? Por exemplo, na própria organização do tempo escolar do indivíduo, né? Então, pelo fato dos municípios ficarem, né, responsáveis pelas fases iniciais, é importante que a gente vá se lembrando de qual a competência específica que o município tem naquele sentido, né? Pelo fato da lei orgânica ela ser ampla, ela é bastante ampla, a gente vai pular algumas coisas e vamos focar em algumas outras. Então, leitura do caput. Além do disposto na legislação federal, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o dever do município, né? Então, ó, o dever do município não é aquilo que ele pode dispor, mas é aquilo que é de sua obrigatoriedade, né? Até porque a gente vai perceber isso em questões, né? As palavras-chave, e saber palavra-chave em resolução de questão é fundamental, né? Num exceto, num não cumpre, não faz, é competência, é privativo, isso o candidato às vezes ele acaba se perdendo, né? Então, ó, é dever do município, com educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de, aí olha só, educação infantil, creche e pré-escola gratuita nos termos do artigo 487 e 489. Daqui a pouco a gente vê ele. Sempre que eu pego essa questão aqui, eu lembro de uma aluna nossa, que até agora não chegou, né? Quando a gente estava falando sobre a questão da obrigatoriedade que envolve o poder público e pais, né? Os pais não serem obrigados a tomar determinadas medidas não exime o poder público da obrigação de oferecer, né? Então, essa oferta, né? Depois a gente vai chegar num ponto aqui que eu vou fazer uma explicação bem rápida, né? Sobre a diferença de direito subjetivo e objetivo. A educação, ela se enquadra dentro de um aspecto de direito subjetivo. Por quê? Porque o Estado, ele precisa oferecer isso, porque é algo que vai atender a coletividade de uma maneira, obviamente, ampla, não direcionada, porque tem que ser laico, não pode ter, né, desdobramento ideológico específico, não pode fazer defesas de partidárias e tal, e por aí vai, ou seja, é uma coisa ampla. Mas se o Estado não oferece, a punição é diferente de, por exemplo, se eu cometer algum crime, né? Então, se eu cometo um crime, dependendo, é claro, do crime, mas eu posso ser preso. O Estado não tem como prender ele, né? Tem como prender agentes do Estado. Agentes da administração pública são passíveis de prisão, são, mas você não tem como prender uma prefeitura. Então, como é que você pune ela, né? Você pune os seus gestores, você pode impor uma intervenção, né? Pelas outras esferas, pelos outros estratos de poder, né? Então, a oferta ela tem que ser dada, tá? Então, a educação infantil, né? No inciso primeiro ali, creche e pré-escola. E por que que leva-se para o município esse tipo de tendência, né? Por conta de uma regularidade temporal, porque ela está mais perto da sua primeira atribuição, que é a educação infantil, né? Então, se é a União responsável pelos cursos superiores, o Estado pela organização do ensino médio, não tem como forçar a União e o Estado pela creche, porque está lá na ponta da formação do educando, né? Então não faz muito sentido isso. E até mesmo em termos de recurso, o município, isso é uma lógica perversa que existe na educação. Da educação básica ser a mais barata e a superior a mais cara. Isso é perverso demais, porque aí pega o educador das primeiras fases recebendo salário de fome. E é uma fase fundamental da formação psicológica da criança, né? Pois é, você garante universitários competentes na base. Só que exatamente, existe uma inversão de investimento nesse sentido, né? Com algumas explicações burocráticas, mas que nunca convence muito, né? No inciso número 2, ensino fundamental obrigatório e gratuito, tá? Aí sim vem a obrigatoriedade de pais e a comunidade garantir que a criança esteja matriculada, né? Adolescentes, nos termos do 490, a gente vai chegar até lá, incluindo aqueles que não tiverem concluído ou que sequer tenham tido acesso a ele para a conclusão na idade própria, né? Então, se vocês perceberem bem, os municípios brasileiros, eles acabam ficando também com essa responsabilidade
da educação de jovens e adultos, né? Então, não que não haja escolas com educação de jovens e adultos do Estado, claro que tem, bastante inclusive, né? Mas o município acaba ofertando. Por quê? Porque já tem o know-how da administração da educação fundamental, né? Então faz todo sentido isso, inclusive, né? Parará. Terceiro, ensino regular noturno do 1º ao 9º, né? Educandos impossibilitados de frequentar. Isso precisa estar na lei. Para quê? Para que, eventualmente, se exija do poder público essa oferta de vaga para esse educando que não possa estar no horário típico, né? A gente já não chama mais de normal, a gente chama de típico. Oi? Sim, exato. Então, se o educando está num horário que, por exemplo, ele trabalha para a família, né? Claro que julgando esse aspecto. Tendo a oferta, o que ele vai fazer com o tempo vago dele, né? Mas aqui é uma presunção, presume-se, né? Então, eu tenho, sei lá, 15 anos, acabei não tendo a regularidade dos meus estudos, né? Quero ficar o dia inteiro de bobeira para ir estudar à noite, por sei lá que for. Eu não estou cumprindo esse objetivo, mas me foi ofertado isso graças a esse objetivo, né? Não pensando em que eu fique na ociosidade, mas que eu esteja trabalhando. Pois não? Sim. Dos 4 aos 17 anos, obrigatória. Entre um período e outro, o que a gente tem enquanto princípio administrativo ofertar? Por quê? Porque a educação ela vai ser fundamental para aprimoramento técnico, científico, né? Então é baseado nisso. Que aí a não obrigatoriedade não garante ao Estado eximir-se de ofertar. Não é por isso, não, já que eu não sou obrigado, não vou ofertar. Exatamente, né? Se a gente pensar bem, por exemplo, a oferta de educação superior, né? A educação superior é um aprimoramento muito específico. Então o Estado ele garantiu que o indivíduo ele sabe ler e escrever, sabe as operações matemáticas fundamentais e bem, compreende aspectos da natureza, compreende aspectos da matemática, da física, parará, mas haverá o aprimoramento. Por que o Estado vai oferecer? Porque é do interesse dele, né? Por que não transmitir apenas à iniciativa privada a existência de ensino superior, né? Apesar de muitos desejarem isso, e tomara que não consigam, né? Porque o Estado ele será favorecido nisso em algum momento, não com um retorno financeiro material ou material objetivo concreto, mas ele terá uma mão de obra muito peculiar, porque ali na universidade tu tem pesquisa, tu tem extensão, né? Tu tem procedimento científico. Não tem que oferecer mesmo. Não tem grana? Precisa se investir mais em educação infantil? Que se invista, mas não é desvestindo um santo para vestir o outro que a gente vai alcançar algum tipo de desenvolvimento, né? Então esse ensino regular noturno é para atender a essa demanda, a demanda daqueles que, porventura de qualquer empecilho, não possam concluir no período típico. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência e transtornos globais. Isso aqui, gente, é recente na legislação nacional. É muito recente. E aqui, inclusive, nem tem uma emenda. Lá no site do Senado, tá tudo muito atualizado. A lei orgânica tem coisa que não, tá, gente? Então, volta e meia vem um aluno e fala assim, Alex, tá atualizado algum tipo de emenda que tá correndo lá na Câmara? Pô, tem coisa que não tá, não. Você, inclusive, vê no Diário Oficial, tá? Já tomando corpo de lei, mas não tá na lei. Não está no arquivo que eles disponibilizam, né? Isso aí é um problema que a gente tem. Mas o que eu estava falando é o seguinte, não tem uma atualização recente sobre a educação tecnológica, tá? Ou melhor, sobre o uso de tecnologia na educação. Coisa que, a gente viveu esse período pandêmico e, assim, uma série de leis tiveram que ser alteradas por conta disso, né? Inclusive leis temporárias, que tem a ver, inclusive, com o que eu falei numa dessas últimas aulas, com o homeschooling, né? Porque tem gente tentando entubar isso de qualquer maneira, né?
Mas na própria LDB, inclusive, aí o artigo, desculpa, tá me faltando, eu acho que é o artigo 4º, um dos seus parágrafos ou incisos. Ali ele é muito claro. Onde houver a necessidade da educação à distância, que se reserve espaço para o encontro coletivo, para o encontro, né, dos alunos com os educadores. Né? Porque senão a gente, enfim, alguém aqui pode ser a favor, todo mundo tem o direito de concordar com o que quiser. Sim, sim, exato, exato. Em algum momento tem que haver os encontros periódicos, né? Porque o problema não está exatamente na educação ser à distância. Tá ela ser única e exclusivamente assim para uma fase fundamental. Então eu faço pós-graduação à distância, né? Eu troco e-mail com o orientador, tranquilo, papapá, a gente bate bola. Mas eu tô numa outra ponta. Eu tô numa ponta que eu tenho autonomia para isso, né? E que se eu não fizer determinadas atividades, né? Agora na educação básica complica, né? Exato. Isso, com certeza, com certeza. Ter uma situação para fazer esse tipo de estudo, mas aí tem o envolvimento dos pais, Exato. a presença deles em casa, então assim, começa a mexer em várias situações, né, para que Isso. possa acontecer, porque da forma que acontece com a pandemia, a gente viu que não funciona, Pânico, o caos. mas quem, eu acredito que quem seja É claro, é claro. Que foi o que eu também falei em alguma dessas aulas passadas, pelo poder socializador que a escola tem, né? Então, retirar isso, inclusive do educando com algum tipo de neurodivergência, não é justo, né? Deve ser tratado de acordo com o nível da sua dificuldade, com a sua deficiência, né? Mas sem tirar dele a possibilidade de algum tipo de interação, né? Então, assim, as escolas, por exemplo, especiais, as escolas especiais, eu não sou contra a existência delas, longe disso, inclusive. Mas a tendência educacional tem que ser a da integração, não a da segregação, né? Então é por isso que a legislação precisa prever isso, né? Para o educador, e portanto vocês vão fazer, para quem for da educação, vai fazer a prova disso, pode ser que caia uma questão sobre isso, né? Então, dou direito ao neurodivergente, dentro das suas condições, ter a oferta, né, escolar. Tá? Concluindo, né, o inciso 4º, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O que também é um problema, por exemplo, para o professor, às vezes ele tem que lidar com um indivíduo que chega pronto à escola. Né? A escola não sendo desafiadora é um problema para ele. Né? Ele acaba transformando uma habilidade que ele tem em algo muito ruim, inclusive, porque ele passa a se dedicar a outras coisas que são de fato desafiantes para ele, mas também talvez sejam perniciosas para a sociedade, né? Aí entra para a criminalidade e isso acontece, tá? Exato. Né? Então, quando ele não tem, dentro dessa sua superdotação, né, algum tipo de estímulo educacional, ele passa a procurar outros tipos de estímulos. Estímulos esses não necessariamente salutares, né? Sejam saudáveis, sejam bons, tanto para ele quanto para a sociedade. Quando é só para ele, já é uma merda. Pensando de maneira bem cristã. Agora, quando é ruim para a sociedade, pior ainda. Né? A pessoa, o direito inalienável de todos estragarem a própria vida, sem envolver a vida do coleguinha, né? Oi. Ensinamentos aí em questão de instrução que o professor está tendo para poder também estar recebendo esse aluno na sala. Baixíssimo. Porque o que acontece? Mas eu tinha medo de assumir uma turma que estivesse na criança. Uhum. Não, eu acredito que eles têm que socializar. Eu Aham. acredito em tudo. Eu só tenho medo de não preparada. Sim. Eu, 16 anos de prefeitura, recebi uma capacitação que Ó, funcionasse. isso aí tem a ver com isso aqui, veja bem, tá? Aqui no artigo 469, depois eu volto para o 464, só para qual o seu nome?
Marisol, só para fazer um link com a fala dela, que é uma fala importante, né? E, obviamente, isso aqui não é uma fuga do assunto, é uma parte importante da administração pública em torno da educação. Isso aqui é o Sistema Municipal de Educação. Veja bem, ali no inciso 5º, Centro de Capacitação e Atualização do Magistério. É uma instituição que só existe ali. Só existe ali. E eu não estou fazendo exatamente aqui uma crítica objetiva a essa administração ou qualquer outra, porque todas as outras existem em todos os municípios. Então a gente tem o órgão municipal, que é a secretaria. Tá? Falou em órgão, gente, pode associar a secretaria, porque dificilmente não será. O Conselho Municipal, que é uma tentativa de descentralização. Então, dentro do Conselho Municipal, tu tem engenheiro, médico, tu tem lojista, qualquer pessoa pode participar do Conselho, desde que seja eleita, né? Ela vai participar de um processo eleitoral, né? Eu faço parte do Conselho, diga-se. Né? Aí vem o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Manutenção, Fundeb, da grana que vem. E a gente também tem acesso à planilha. Tem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, também tem, ele existe. Né? Esse ano eu não vi atualização ainda de balancete, mas o último do ano passado está lá lançado. Agora, por que o Centro de Capacitação e Atualização não está? Né? Pô, cara, chega a ser deprimente, né? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?